Graça e paz, meus irmãos. Quero deixar uma palavra em Hebreus, capítulo 11, versículo 5, que diz assim: Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque, ele é o tipo mais perfeito da noiva de Cristo. Nós estamos vivendo nos últimos dias, nos derradeiros segundos da igreja na terra, e nós temos que viver como Enoque. Se realmente nós queremos participar do arrebatamento, nós temos que viver como Enoque. O nome Enoque no hebraico, o nome de Enoque no hebraico quer dizer ensinar e ser consagrado. Este é o dever da verdadeira igreja de Deus. A verdadeira igreja, nesse mundo de treva que nós estamos vivendo, ela tem que ser consagrada e ela deve ensinar o evangelho genuíno. Então nós estamos vivendo em dias de consagração, nós temos que viver em consagração, se realmente nós queremos fazer parte deste grande evento chamado arrebatamento. Enoque é o tipo mais perfeito do arrebatamento da igreja. Enoque, ele foi transladado antes do dilúvio. Da mesma forma, a verdadeira igreja, a verdadeira noiva de Cristo, ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E nós estamos vivendo nesses dias muito importante em que a igreja está a um passo de ser arrebatada dessa terra. Então aqui o escritor aos Hebreus diz assim: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. A verdadeira igreja de Deus, ela não vai morrer, ela vai ser arrebatada viva. Nós seremos arrebatados. Isso não resta dúvida, nós estamos vivendo nesses derradeiros dias da igreja na terra. A verdadeira igreja, ela está aguardando o arrebatamento a qualquer momento. O mundo e Laodiceia ainda está esperando melhoras. Mas nós sabemos que não há melhora, porque as profecias estão se cumprindo. As profecias, elas estão desencadeando para o arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação. Então, a verdadeira igreja, tipificada em Enoque, ela aguarda o arrebatamento. A igreja falsa e o mundo aguarda ainda por melhoras. Então, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado. Eles não vão achar a igreja vai ser tomada daqui no harpazo, ou seja, no sequestro da noiva, no arrebatamento pré-tribulacionista. Não foi achado, porque Deus o transladara. Deus, ele vai transladar a sua igreja antes da grande tribulação, visto como antes da sua transladação, ou seja, antes do arrebatamento de Enoque, ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Meu irmão, você tem alcançado o testemunho de que agradar a Deus? Este é o principal ponto para ser arrebatado dessa terra. Você tem dado bom testemunho, você tem dado um testemunho maravilhoso de que tem agradado a Deus. Você tem agradado a Deus ou você tem feito coisas que não agradam a Deus? É hora de lutar contra esta carne. E esta carne você mata ela no jejum, na oração e na meditação da palavra de Deus. Então aqui é o tipo mais perfeito de um arrebatamento antes da grande tribulação. Enoque foi levado antes do dilúvio. A igreja será levada antes da grande tribulação. Nós temos outros tipos. Nós temos um outro tipo maravilhoso de um livramento pré-tribulacionista, onde que está? Está exatamente no livro de Josué. Raabe, ela tipifica também a igreja e ela tinha ali a marca do sangue.
E quando a turma de Josué chegou ali para destruir a cidade de Jericó, ali estava Raabe com a fita vermelha e ela foi arrancada da cidade. Depois que ela foi arrancada da cidade, é que a cidade foi destruída. Ou seja, depois que a igreja for arrancada dessa terra, é que virá a grande tribulação. Nós temos uma outra tipologia de um livramento pré-tribulacionista, Ló e a sua família. Ló, as suas duas filhas e a sua esposa, que foram arrancados em direção a Zoar. Depois que eles estavam lá em Zoar, é que veio a destruição de Sodoma e Gomorra. Ou seja, a igreja será arrancada dessa terra em direção a Zoar celestial. Depois que a igreja estiver em Zoar celestial, é aí que virá a grande tribulação. E nós vemos, meus irmãos, que Ló, ele sai ali. Ló é uma representação do Espírito Santo que sai levando a igreja. Ele sai levando a noiva. E ali nós vemos Ló levando 3 mulheres, ou seja, as 2 filhas e a sua esposa. A esposa que olhou para trás representa essa igreja apostata, essa igreja de Laodiceia, que está olhando para o mundo, essa igreja que ainda está com o umbigo enterrada nesse mundo. Essa igreja que não quer a volta de Jesus, ela está olhando para as coisas materiais. Mas nós vemos as 2 filhas de Ló que saem junto com ele em direção a Zoar celestial. A igreja vai sair em direção a Zoar celestial. Essas 2 filhas de Ló, uma mulher na Bíblia representa a igreja e em alguns casos também representa Israel. Então essas 2 filhas de Ló que sai com ele de Sodoma em direção a Zoar celestial, uma filha tipifica a igreja gentílica que vai ser arrebatada, e a outra filha representa os judeus messiânicos que vai ser levado junto com a igreja. Mas a mulher de Ló ficou para trás, representa a igreja de Laodiceia. Então nós vemos vários exemplos de arrebatamentos antes da grande tribulação. Arrebatamentos pré-tribulacionistas. Quando nós olhamos, vou deixar só mais um exemplo aqui, quando nós olhamos para o livro de Esther, o que nós vemos ali no livro de Esther, meus irmãos? Nós vemos ali as 2 rainhas, Vaste e Esther. Vaste representa a igreja apostata, que não quer ir para a festa do rei, e ela não foi para a festa do rei. Esta é a igreja de Laodiceia, que não quer ir para a festa do rei. Ela não quer nem saber da festa do rei. Ela é uma igreja apostata que não quer ir para a festa do rei. Mas a Esther foi levada para a festa do rei. A Esther representa a igreja fiel que vai ser arrebatada. Quando a Esther estava lá no palácio, a Amã, que é uma representação do anticristo, começou a perseguir os judeus. Ou seja, depois que a igreja for arrebatada, que ela estiver lá na glória eterna, no palácio celestial, Amã, ou seja, o anticristo, começa a perseguir Israel aqui nessa terra. Mais um exemplo de um arrebatamento pré-tribulacionista. E para terminar, nós temos mais um exemplo muito forte no Antigo Testamento. José casou-se com a esposa gentílica antes dos 7 anos de miséria. Quando chegou os 7 anos de miséria, a esposa gentílica já estava lá no palácio junto com José. Ou seja, a igreja será arrebatada. O Senhor Jesus Cristo vai casar com a sua igreja antes dos 7 anos de miséria, antes dos 7 anos de tribulação. Quando chegar os 7 anos de miséria, a igreja fiel, a igreja verdadeira, ela já vai estar no palácio real com o Senhor Jesus Cristo na glória eterna. Então aí mais um tipo de um livramento pré-tribulacionista. Então o Senhor manda a sua igreja acalmar. Acalme-se, fique tranquilo. A igreja de Jesus, a verdadeira igreja, ela não vai passar pela grande tribulação. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa tarde na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém.